Ora, muito boa tarde. Desde já umas palavras de agradecimento ao convite que endereçaram à Merenda Portuguesa para estar aqui presente. É um grande privilégio poder estar aqui e apresentar e falar-vos sobre a Merenda Portuguesa e também agradecer o simpático acolhimento que tivemos desde a chegada, que tem sido inexcedível e que confirma aquela simpatia própria dos açorianos que acabo por confirmar em logo. Vou tentar só fazer aqui um pequeno enquadramento, muito rápido, para tentar fazer aqui alguns pontos relativamente aos possíveis empreendedores. Isto só para terem ideia como é que às vezes as coisas podem surgir. Está aqui uma plateia jovem, no fundo, dirigindo-me um pouco mais a eles, para dizer apenas duas linhas. O meu percurso profissional iniciou-se basicamente na realização de feiras e congressos no Funchal, na Madeira. Na altura, portanto, foi criado um tecnopolo com um espaço novo para a realização de feiras. E na altura a Associação Comercial decidiu, e a Secretaria, decidiram lançar um concurso para a realização de feiras e exploração daquele espaço. A empresa onde na altura eu ainda não estava, mas depois então fui convidado para abraçar esse projeto, concorreu, ganhou esse concurso e, portanto, eu, com um ano e pouco depois de terminar a faculdade, caí de paraquedas no Funchal, num ambiente que conhecia só ainda dos meus tempos de jovem, que vivi lá cerca de 2 anos, e tive que dar o pontapé para a frente numa atividade nova, num sítio diferente, constituir equipa e quebrar ali com uma série de tradições, digamos assim. Na altura havia apenas uma única feira generalista, que era a Expo Madeira, e a proposta era realizar em 3 anos cerca de quase uma dezena de feiras temáticas. Isto para terem uma ideia também, e fazendo um paralelismo aqui com a realidade, a Madeira pode ter um mercado de cerca de 2% do continente. Portanto, tudo aquilo que é uma feira realizada no continente, transpondo para aquela realidade, eu tinha que adaptar os números para 2%. O que podem ver que não foi nada fácil de concretizar e de fazer. Ainda assim, conseguiram-se fazer cerca de 7 feiras temáticas em menos de 2 anos, o que considero que foi uma boa performance, dadas as circunstâncias. Isto só para dizer que, portanto, as dificuldades e os constrangimentos sei que existem aqui nesta realidade, mas que, de toda a forma, é possível sempre adaptar os projetos à realidade em que estamos e adaptar as estruturas de forma a que esse próprio projeto seja rentável. Só dizer também uma ou duas notas, realçando um pouco aquilo que já foi dito até aqui. Quando se pensa em empreendedorismo, pode-se pensar no ponto final, que é uma empresa nova com uma ideia totalmente original. Esse será talvez o teto, digamos assim, mas há toda uma cadeia, vá lá, de pequenas inovações, como já aqui se falou, que são extremamente importantes e que eu deixava aqui só 2 notas. Portanto, sugerir algo de valor para um empresário. Um jovem sair do curso de gestão, olhar para uma empresa e ver, há ali um processo que eu acho que estão a desperdiçar dinheiro. E em vez de chegarem lá e entregarem um currículo, chegarem lá e dizerem assim, eu tenho esta proposta de valor para vocês. Isto é completamente diferente, acho eu, de se posicionarem perante uma possível oferta de trabalho. Por último, há também a inovação do dia-a-dia. É estar na empresa e todos os dias olhar e ver, há este pormenorzinho que não está tão bem, podia ser melhorado e fazê-lo continuamente. E então, e por último, dado também os constrangimentos que hoje em dia existem, tentar adaptar uma estratégia não tanto de campo aberto, digamos assim, que há bocado se falou de abrir a empresa num espaço grande, com toda a estrutura, com tudo aquilo. Isto é uma estratégia clássica, não é? De abordar o terreno. Eu acho que estamos num tempo que exige uma estratégia de guerrilha, ou seja, atomizar
um pouco mais a nossa estratégia e os nossos recursos, ou seja, tentar reduzir ao máximo os custos, para tentar potenciar ao máximo a rentabilidade que se pode ter aí. Se começarmos por essa base, por esses alicerces, temos muito mais possibilidades de êxito no futuro. Mas vamos à merenda, tanto mais que está na hora do almoço e acho que calha bem. A merenda portuguesa, portanto, surgiu da observação de uma necessidade, um pequeno episódio. Um dia estava... Portanto, eu tive este percurso, depois estive a trabalhar numa agência de viagens durante 11 anos, depois regressei ali à zona de Lisboa e fiquei ali 1 ano, 2 anos, em que estive desempregado e que andei sempre com os olhos bem abertos a tentar ver o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer, se posso criar alguma coisa. E a minha família tinha uma tradição na área da panificação, tínhamos uma pequena padaria, que já vem desde o tempo dos meus bisavós, e essa área sempre me disse alguma coisa, sempre tive um grande carinho por isso. E um dia estava a passar no Campos da Justiça, estava um dia de chuva, e aquilo são edifícios enormes, não é? E eu vejo as pessoas, pareciam formiguinhas, a sair, para um lado, para o outro, e eu pensei, epá, uma comida boa, tradicional e que não precise de faca, garfo, prato e por aí fora, isto se calhar é uma necessidade. E foi daí que comecei a pensar em, efetivamente, ligar esta necessidade, como é que eu posso traduzir isso na realidade, e pensei imediatamente no pão, não é? O pão como base, o pão como invólucro, o pão como prato, digamos assim, para uma refeição prática. E daí então questionei-me, portanto, porque é que havia só sandes mistas de atum ou de frango, ou então aquelas um pouco já mais importadas, hambúrguer, cachorro quente, ou as tradicionais prego ou bifana. Porque não algo que se pudesse comer um bacalhau, uma farinheira, um frango, ou mesmo um cozido à portuguesa desta maneira. E daí comecei a fazer alguns esboços e desenvolvi, no fundo, um primeiro protótipo, depois com a ajuda já de uma empresa, e comecei depois na fase de desenvolver os recheios para a adaptação. Estes foram alguns que na altura desenvolvemos e que propiciavam precisamente isso que eu estava a falar. Portanto, a ideia aqui foi fazer um pão, isto tudo com algum equilíbrio nutricional, ou seja, é um pão de cerca de 80 gramas, o recheio tem cerca de 150, 170, 180 gramas e faz com que os hidratos de carbono sejam dados pelo pão, portanto eliminamos tudo o que é batata, massa ou arroz, isso vai ser dado pelo pão e depois temos toda a parte da proteína e mesmo dos legumes ou vegetais no recheio. Abri um espaço, lá está, aqui com custos baixos, era um espaço que tinha ainda algum equipamento, foi praticamente só mobilar, pintar e abrir, isto em Carnaxide, e de facto tivemos a sorte, também lancei alguns anzóis à comunicação social e eles agarraram e esta ideia começou a aparecer na Visão, na Time Out, houve uma entrevista, portanto uma reportagem da RTP que passou no Portugal em direto e depois no fim de semana a seguir passou no telejornal à hora do almoço, passou no telejornal da noite, passou no domingo no telejornal, quer dizer, a minha página de Facebook tinha 300 ou 400 e de repente disparou para os 2000 e tal. Com esta atração de atenção, entretanto, tinha também feito a candidatura ao concurso de ideias de Cascais, isto já andou demais, e ganhámos, portanto, o 7º concurso de ideias de negócio, precisamente com a merenda portuguesa. Toda esta atratividade, dizia, atraiu um sócio, uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, aliás foi o meu patrão, digamos assim, dessa ida para o Funchal das empresas, que se juntou, ele e o filho dele,
e que deram, no fundo, a alavanca também financeira para que nos pudéssemos atirar para uma grande superfície comercial, neste caso o Colombo, com uma loja. Este é um exemplo do menu board que nós temos lá, com alguns dos pratos que estavam definidos. Os preços tentámos que fossem, de facto, o mais baixo possível para serem atrativos, não é? E temos coisas saborosas. Curiosamente, ainda ontem falava com uma pessoa que manifestou algum interesse e ele perguntava, então, mas qual é que as pessoas gostam mais? E nomeadamente as senhoras. E, curiosamente, é a farinheira. Portanto, não, eu pensei que inicialmente as senhoras fossem mais para o vegetariano ou para o bacalhau, que também vão, mas curiosamente... Curiosamente a farinheira é que tem mais saída com as senhoras. Pronto, depois fizemos algumas iniciativas de marketing. O nosso slogan, entretanto, passou a ser também o sem garfo nem faca, ou seja, comida tradicional portuguesa sem garfo nem faca, portanto, a apelar ao sentido prático da refeição. Algumas pessoas passam no balcão, agarram apenas na merenda e vão a comer aquilo pelo corredor fora. Ainda no outro dia, um casal, cada um deles com o seu carrinho de bebê, cada um deles levou uma merenda e continuaram a empurrar os bebés e a comer a refeição pelo corredor. Depois fizemos também aqui uma abordagem aos próprios lojistas do centro comercial, com a entrega por encomenda, por telefone. As pessoas ligam, têm um horário de reserva, com as entregas também, portanto escolhem, pedem o que querem e nós vamos lá e entregamos. Toda a oferta é passível de ser entregue via takeaway. Depois fizemos também 2 protocolos com aquelas empresas de entrega propriamente ao domicílio, que é no menu e a comer em casa, e portanto eles próprios também às vezes ligam para lá, temos 2 encomendas disto e disto, passado um bocado passam lá, levam e entregam diretamente em casa às pessoas. Depois fizemos algumas coisas em dias de festa, porque ali é o estádio do Benfica ao lado. Ultimamente viemos há tempos com a Bifana e, e agora, muito recentemente, com o Bitoque, porque muitas pessoas perguntavam, mas porquê é que vocês não têm o Bitoque? É tradicional, é português, é pão... E pronto, tivemos que ceder à tentação. Exatamente. E depois, pronto, o nosso designer vai criando aqui uns logos e umas mensagens para o menino e para a menina, a apelar à tradição também. Entretanto, também a pedido de muitas senhoras, desenvolvemos o pão integral, porque há toda esta preocupação com a linha. Tecnicamente a diferença não é muita, mas mentalmente a diferença é grande e, portanto, há que ir atrás das tendências mais uma vez. Depois, neste verão, tivemos a nossa estrela, que é a Carocha, a merenda mobile, em que adaptámos uma carrinha antiga, portanto, isto era uma ideia que nós tínhamos há algum tempo. Foi um cabo dos trabalhos para encontrar alguém que adaptasse a carrinha, porque neste tipo de coisas há muita gente, mas também há muita gente que não interessa. E finalmente encontramos então um parceiro. Depois, com o nosso parceiro a nível de equipamento hoteleiro, eles fizeram um trabalho excepcional, são ali da zona de Aveiro. Fizeram um trabalho quase de relojoaria, a adaptar à medida os equipamentos lá dentro para que nos pudéssemos movimentar como deve ser. Só para ter uma ideia, por exemplo, nesta fotografia aqui do lado direito em cima, e a de baixo também foi na Universidade Católica, fizeram-nos o convite para estarmos lá presentes na recepção ao caloiro. A Universidade Católica é uma universidade um bocadinho à parte, portanto encomendaram-nos o serviço, nós só tivemos que servir 350 refeições e, portanto, aquela carrinhazinha que ali está
com mais uns extras laterais, servimos numa hora cerca de 350 refeições. A inferior é ali no Parque dos Poetas, em Oeiras. Também foi um dia muito interessante, um evento que se chama As Barrigas de Amor, um evento para a família, para a grávida, para a futura mãe, em que de facto também resultou muito bem, apesar do dia ter começado com chuva, depois veio o sol e ficou tudo bem. Estávamos lá, fomos os únicos convidados a estar dentro do recinto e também vendemos mais de 300 refeições, também correu muito bem. Isto já é no Porto, onde atualmente a carrinha está. Foi no evento da Feira do Livro. Isto foi no âmbito aqui já de uma parceria com uns futuros franchisados no Norte, que, portanto, já estamos com contrato assinado para abrirem cerca de 5 lojas próprias e há um projeto de expansão para mais de uma dezena de lojas no Norte. E, portanto, isto no fundo foi um bocadinho um teste de receptividade do conceito lá no Norte, que correu tão bem que eles nos convenceram e vão ficar com a carrinha. Entretanto, estamos nesta fase então de preparação do dossiê de franchising, para precisamente, é esse o nosso plano, de conseguir uma determinada implantação a nível nacional, mas também já com alguns contactos a nível internacional, nomeadamente em Angola, mas também nos Estados Unidos, curiosamente, isso diz-vos algo, no estado de Nova Jersey, Newark, faz todo o sentido, com um parceiro português lá, que nos alavanque e seja o ponta de lança naquele mercado. Deixo-vos então com um pequeno vídeo. A merenda portuguesa foi muito criativa nesta ideia. Nunca tinha feito um pão neste formato. Está a ser muito interessante para mim. O pão decide farinha de mistura, tipo rústico. Excelente paladar e muito saudável. É um verdadeiro desafio trabalhar na merenda portuguesa. Adaptar os pratos tipicamente portugueses que vão rechear um pão de um formato especial. Assim permite às pessoas desfrutarem de uma refeição sem garfo nem faca. É um verdadeiro estímulo de criatividade. Sem dúvida nenhuma, a imagem de marca da merenda é a inovação aliada à tradição. Tem sido um prazer trabalhar na merenda portuguesa e é sempre bom ouvir a reação positiva das pessoas e a satisfação nos comentários quando experimentam.